Olá, seja muito bem-vinda à Centiteca e ao minicurso Zero Astrologia. Portanto, vamos para a nossa aula 6. Já sabe, o minicurso Zero Astrologia é um curso para esclarecer algumas questões sobre a astrologia, portanto, um nível zero, um nível ou de primeiro contacto, ou para relembrar alguns conceitos-chave e para explicar a astrologia também para leigos de uma forma muito simples, muito introdutória, mas também algo lúdico e divertido também. Ora, agradecemos. Se ainda não segue o mini curso de Astrologia, pode seguir através portanto, do sininho, pode seguir as nossas notificações e agradecemos desde já todos os gostos e visualizações no nosso canal e até em especial aqui do mini curso Zero Astrologia. Porque se está a ver este curso é porque se interessa por astrologia ou pode estar a começar a interessar-se, porque é realmente uma área de conhecimento em expansão a vários níveis portanto, a nível contemporâneo de estudo mais sério também, que é, portanto, uma área ainda com muita margem de progressão também a esse nível, não só como nós vimos na nossa aula 4, a nível das origens e toda a história que já tem, mas, portanto, todos os desenvolvimentos que ainda pode ter no futuro. Ora, nesta aula virgem, a aula 6, e porquê aula virgem? Já sabem que o signo da aula não tem que ver com o signo em específico, mas tem que ver com características do signo sobre a própria questão. O virgem é o signo da utilidade, da praticidade, do funcionamento, da especificidade das coisas. É a dimensão do ser em que nós procuramos compreender de forma mais específica, mais trabalhada também, é um signo de trabalho no bom sentido. E, portanto, o tema de hoje é exatamente como funciona a astrologia. Nós todos já ouvimos falar em astrologia, mas nem toda a gente sabe muito bem como é que ela funciona e sequer se ela funciona, não é? Então, nós não nos vamos focar tanto nessa questão do se funciona, portanto, iremos também desenvolvê-la um pouco mais na aula 10 deste mini curso, quando iremos falar da legitimidade da astrologia, qual é que é a legitimidade, mas isso fica para essa outra aula. Mas vamos nos focar a perceber como é que funciona a astrologia, como é que ela funciona, quais é que são as suas bases, não é? Ora, e para responder a essa questão, temos que realmente ver aqui como é que funciona o mapa astrológico, porque o mapa astrológico é a base de toda a astrologia e existem, portanto, umas bases teóricas, umas componentes que são comuns em todos os géneros de astrologia que existem. E, portanto, que é também um tema que iremos focar também em aulas futuras, que existem várias formas de fazer astrologia, mas todas elas têm, portanto, uma base, e há uma base na própria leitura do mapa astrológico, que depois também se adapta consoante o tipo de astrologia que estamos a fazer portanto, as técnicas que estamos a usar. Mas existe uma base teórica que faz com que a astrologia funcione. E é sobre isto que nós vamos falar hoje aqui no fundo. Ora, para introduzirmos esta base, temos aqui um mapa astrológico, portanto, como veem aqui, que tem vários componentes. Entre eles, vamos perceber quais são cada um deles. Temos os signos que são a componente da astrologia que é mais conhecida das pessoas em geral, popularizado, como vimos na aula passada, pelo Sol. Portanto, o facto do Sol se posicionar em determinado signo, que faz com que cada um de nós seja nativo de um determinado signo, e, portanto, através dessa popularização do Sol pelos signos, houve também essa popularização, no fundo, sobre os próprios signos. Portanto, há certas características que todos nós já vamos sabendo deste signo, daquele, e tudo isso. Ora, existe um aprofundar desta componente dos signos, porque os signos são 12 grandes dimensões do ser, e eles representam a essência da astrologia, a essência que depois se vai manifestar de determinada maneira, consoante
o mapa e consoante a situação que estamos a analisar. Mas, portanto, os signos são a essência e eles são uma componente importante para o próprio funcionamento da leitura astrológica ou da própria astrologia. Depois temos os planetas que são os agentes que vão passando na própria faixa do zodíaco, como falámos também já na aula anterior. Portanto, os planetas passam naquela faixa do zodíaco e são os agentes da astrologia. Portanto, eles trazem o movimento, eles trazem certas características e veiculam a própria essência dos signos por onde eles passam. E daí que eles representam muito este movimento, esta ação, são estes agentes da própria astrologia e são também uma componente importante para o funcionamento da própria leitura. E depois temos as casas. As casas são 12, elas estão ligadas, em teoria astrológica, aos 12 signos do zodíaco, mas elas são uma componente separada dos 12 signos, ou que se vai juntar de uma outra forma. Portanto, elas representam outra roda que vai encaixar na roda do zodíaco. E esta roda das casas tem muito que ver com o movimento da própria Terra, um movimento geocêntrico, e as casas vão localizar a energia, vão dizer onde é que ela se vai manifestar, em qual das 12 grandes dimensões da vida se vai manifestar a energia daquele signo e a essência daquele signo e a ação eventualmente, de algum planeta que lá esteja colocado. Portanto, são 12 grandes dimensões da vida, como aparece aqui na imagem, por exemplo, a casa 1, que está muito ligada ao eu, é a casa 4 que está muito ligada à casa física mesmo, à família, ao agregado familiar, entre outras coisas, tudo aquilo que existe no universo e no nosso universo humano, mundano da Terra, tudo pode ser localizado em uma casa astrológica, às vezes em mais, consoante aquilo que estivermos a analisar, portanto, há vários significados que são atribuídos a cada casa. E, nomeadamente, o corpo físico, a casa do eu é a casa 1, e a casa 4, a casa da família, do agregado familiar, do sono, entre várias outras coisas. Mas isto é apenas para vos dar o exemplo. Portanto, as casas vão localizar esta energia no mapa astrológico. E depois temos ainda os aspectos. Os aspectos são as linhas que aparecem no mapa astrológico, que são pontos de comunicação, de contacto entre os planetas, ou entre pontos também e planetas do mapa, porque existem vários pontos que podem ser calculados na astrologia para lá dos planetas. Os planetas são os principais, são aqueles que toda a gente que pratica a astrologia de uma forma geral utiliza e são os pontos mais importantes, mas existem também vários outros pontos, desde asteroides, cometas, pontos calculados como a Lilith, como a parte da fortuna e as partes arábicas, enfim. Portanto, existem vários pontos que podem ser adicionados a um mapa e que lhes dão também outras especificidades e outras profundidades também e, portanto, uma complexidade maior a nível da leitura e que são realmente muito úteis e muito interessantes. Mas os pontos principais são os planetas e esses temos sempre que ter em consideração. E eles, portanto, ao fazerem o seu movimento, eles vão entrar em contacto uns com os outros através destas linhas, destas figuras geométricas que se formam no céu e que depois são transpostos também para o mapa. E os aspectos são muito importantes porque eles vão indicar como é que os planetas comunicam, ou não, quando não temos aspectos, muitas vezes também acontece, comunicam ou não entre eles e são também uma componente muito importante na leitura do mapa astrológico e, de uma maneira geral, para a astrologia. E, portanto, já falámos aqui de vários componentes. Falámos das casas, não exatamente por esta ordem, mas aqui está as casas que vão localizar a energia, os signos, que são a essência veiculada e uma essência que está ligada também aos 4 elementos da natureza e que tem também muito significado.
Depois, os planetas, que se vão localizar nestes signos e nestas casas, e que, por sua vez, vão formar os aspectos, que são estas linhas, entre si, e, portanto, vão dialogar entre si de formas simbólicas e geométricas diferentes. Ora, aqui está um pequeno resumo, portanto, os signos é a essência e energia, os planetas são os agentes, que também têm uma essência própria e características próprias, e consoante essas características que eles têm e o signo onde eles passam, eles vão veicular a energia de maneiras diferentes e vão vivenciar a essência desse signo de maneiras diferentes. Depois temos as casas, que são áreas de vida, áreas de atuação, que vão localizar esta energia dos signos e esta ação dos planetas. Se essa ação tem, portanto, tendência de acontecer num contexto de trabalho, num contexto familiar, num contexto de relacionamento, comigo próprio, portanto, no meu espaço, ou fora do meu espaço, portanto, isto de uma maneira geral, se sou eu, se é o outro, enfim, portanto, há várias especificações que depois podem ser feitas e que são as casas que vão ajudar a localizar, no fundo, essa energia. Depois, os aspectos que representam essa interação viva do mapa, de que forma é que o mapa interage, os pontos interagem uns com os outros e comunicam uns com os outros no círculo do mapa. E depois ainda temos as regências, que são as regências dos planetas de determinados signos. Portanto, os planetas também regem signos e também os transportam no mapa, e essa é uma dinâmica importante, porque eles vão indicar a direção e a finalidade daquela determinada área de vida ou daquela situação, veiculando o signo para si, porque eles são reis, são regentes de determinado signo. E, portanto, é um conjunto destas componentes, e aqui reparem que estamos a falar só das componentes mais básicas da astrologia, aquelas que, para a prática da astrologia, toda a gente tem que saber de base, e depois há várias outras componentes e técnicas que podem ser aprofundadas. Não daria para falar aqui no vídeo, mas para vos dar aqui uma ideia, estas são as componentes base da astrologia. Aquelas que, no curso elementar da astrologia, o primeiro nível que nós damos na Cientiteca, que damos é exatamente a compreensão do mapa natal, do mapa de nascimento de cada um, e como é que se faz a leitura do mapa natal, com estas bases, com estes componentes basilares do mapa, porque é a partir daqui e a partir da compreensão sedimentada, aprofundada e estabilizada do aprofundamento destas componentes, quando existe essa radicação, essa raiz na aprendizagem da astrologia, depois pode-se ensinar então outras técnicas também mais complexas e outras componentes que podem ser adicionadas também, como falámos, por exemplo, os asteroides, cometas, enfim, e outros pontos. São alguns dos exemplos. Outros aspectos também, outras coisas, no fundo, e técnicas também um pouco mais complexas. Mas esta é a base de qualquer mapa astrológico, ou de qualquer mapa natal também. Ora bem, portanto, são apenas uma introdução. Isto é uma introdução para vos mostrar como é que a astrologia funciona. Como é que ela vai funcionar? Ela vai funcionar tendo em conta estas várias variantes, estas várias componentes que vão indicar como é que vai funcionar a astrologia. Portanto, elas funcionam também depois com a interpretação que nós fazemos destas componentes. E essa interpretação é feita com o estudo destas componentes para perceber como é que elas depois vão interagir em conjunto, porque é depois neste conjunto do mapa como um todo que se faz realmente a interpretação e se faz então a astrologia no fundo funcionar, porque é exatamente esta prática, esta interpretação em conjunto com esta base teórica destas componentes e depois vendo como é que o mapa vive, porque o mapa também vive, também interage, porque é uma representação do céu e desse movimento constante dos planetas pelas várias áreas
do zodíaco e com as casas que são encaixadas com o movimento da rotação da Terra, reparem que tudo isto radica de muito movimento, de muita interação, e o mapa depois na sua leitura também não é diferente. Portanto, é uma interação viva, é um mapa vivo que, portanto, tem realmente estas componentes que permitem retirar significado e permitem com que ela funcione nesse transporte que é a interpretação da linguagem simbólica para a linguagem comum, para a linguagem racional, para mensagens que, que fazem sentido e que fazem com que possamos dizer que a astrologia funciona. Okay? E, portanto, existem também vários outros componentes, já falámos sobre isto, está aqui apenas esta nota para vos dar realmente esta ideia. Okay? Esperemos que tenha sido realmente clarificador para vós esta questão. Portanto, já sabem, a astrologia funciona com portanto, a análise, o estudo, a leitura de determinadas componentes, determinadas combinações destas componentes e depois transpondo isto em palavras e quanto mais se estuda, claro está, mais longe se consegue ir nestas interpretações e fazendo com que efetivamente a astrologia funcione, porque há uma base que lhe permite isso. E no fundo era isto que queríamos deixar aqui no vídeo, essa ideia de que há realmente uma base teórica séria, que fazem com que a astrologia funcione e que tem muito que ver nos seus princípios com aquilo que vimos aqui hoje nesta aula. Tá bom? Foi um gosto e até uma próxima. Até à próxima aula.